We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. A dureza da paisagem seca do sertão com o inacreditável frio e aconchego da Serra de Santana. Cerro Corá é uma mistura de paisagens, sentimentos e contrastes. Você pode se aventurar na sequidão de suas terras para conhecer o Nordeste que poucos te mostram e conhecer mais do seu povo, ou pode apenas desfrutar dos prazeres do alto da serra com todo conforto. Nós fizemos um pouco de tudo isso, curtimos o frio no aconchego de uma cabana incrível que dava a sensação de estarmos hospedados nas nuvens. Fizemos um churrasco inesquecível com os amigos, mas também fizemos trilhas sofridas para chegar na nascente do rio Potengi e conhecemos lugares curiosos como essas formações rochosas que já funcionaram como bar e salão de festas aqui na Serra da Rajada. Cerro Corá e o Geoparque Seridó têm muitas coisas para te mostrar. Vem com a gente conhecer. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window cracks. Saímos de Pacifica, na divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, e seguimos rumo a Cerro Corá, que fica a 150 quilômetros de Natal. São cerca de 2 horas e 40 minutos de viagem e é uma região muito procurada para quem quer curtir o frio da serra. Nessa segunda parte da viagem, percorrendo o interior do Rio Grande do Norte, as serras e sertões nordestinos, percebemos o contraste entre litoral e interior, a humildade das casas, as estradas em muitos trechos mal conservadas, o costume preocupante de andar de moto sem capacete, inclusive nas rodovias, levando crianças e muitas vezes com várias pessoas na garupa, numa região onde burros, cavalos, bodes e cabras costumam ficar soltos nas rodovias. Gente, olha isso. Eu precisei parar aqui na rodovia para filmar para vocês. Me explica, como que eles foram parar ali? Vocês estão subindo, estão descendo, olha só. Da beira da rodovia aqui. E bonitinho, tudo novinho, ó. Oi, galerinha. Manda um bé aqui pro pessoal do canal do Por Onde Andei. Mas moço, deixa eu te contar, ó, se você descer por ali é mais fácil isso, meu filho, você vai se matar aí. Ó a altura que eles querem pular aqui, ó. Eu não tô entendendo qual que é a deles de querer descer por ali, que é o lado mais difícil, ó. Sendo que aqui, ó, era só descer aqui. Ó. Outra curiosidade que percebemos foi que eles pintam apenas a fachada das casas em muitos locais, deixando as laterais sem pintura, e ainda se encontra muitas casas bem humildes construídas com barro. É um estado de grandes diversidades, de uma cultura muito forte, e é só aqui, percorrendo o interior, que você vai conhecer a resiliência do povo nordestino de verdade e a grandeza da sua simplicidade. É nessa paisagem árida, dura e seca que são moldadas pessoas fortes e resistentes. The sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be, got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. Nós viemos justamente procurando o frio da serra e não ficamos hospedados no centro de Cerro Corá. Viemos para uma região mais alta, onde está localizado o Platô da Nascente, que possui chalés com essa vista incrível e uma estrutura aconchegante para aproveitar a paisagem, tomar um vinho e descansar. E dar uma olhada na vista da nossa varanda.
Gente, olha que luxo esse chalé. A gente tá literalmente, ó, se sente hospedado nas nuvens, né? Porque olha a vista que nós temos aqui do quarto. Tem toda Cerro Corá lá embaixo pra gente, ó. Vou abrir o vidro aqui. E aqui venta bastante. Vamos abrir a porta. Like that, like summer air through window cracks. Oh, it feels like that, like summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like... Os chalés são equipados com banheiro privativo, uma mini cozinha equipada com geladeira, cooktop, todos os utensílios que você possa precisar. E tem varanda também. E não posso deixar de comentar o quanto venta nesse lugar. É algo impressionante. Tentamos várias vezes subir o drone, mas preferimos não arriscar, pois além do vento tem muitos pássaros e águias que ficam sobrevoando aqui na frente das cabanas e não pareciam estar gostando nem um pouco da presença do drone. São apenas 2 chalés que acomodam até 4 pessoas. Nós pagamos R$500 por 2 diárias para 3 pessoas, sem café da manhã incluído. Mas isso não é um grande problema. Passamos no mercado e fizemos uma comprinha que resolveu o assunto. E nossos amigos ficaram no chalé ao lado, então a gente ia tomar um cafezinho lá também. Like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Feels like that. À noite vai rolar um churrasquinho aqui. O Daniel já tá indo ali, ó, cheio de má intenção na casa do vizinho, ó, levando uns biscoitinhos, porque ele sentiu o cheiro de café. A gente vai ver ali o que tá rolando aqui no chalé ao lado. E como os valores variam dependendo da quantidade de pessoas, a época do ano e a acomodação escolhida, eu vou deixar o contato do platô da Nascente para você pedir o seu orçamento. O platô também tem as platocas, que são um pouco menores e atendem 2 pessoas. Ela é mais pensada para casais e recentemente inauguraram um chalé maior que abriga até 6 pessoas. E eles também têm área para camping. E aqui, ó, além dos 2 chalés, né, que nós estamos hospedados, eles têm as platocas, que são essas cabaninhas aqui, ó. Geralmente, né, elas são para casal. Aqui também tem um espaço, ó, para quem quiser assar uma carninha ou um marshmallow, né, na fogueira, fazer aqui, né. Tem esse espaço, tem o balanço aqui, ó, para tirar fotos. É realmente um espaço muito gostoso. Eles também têm uma área para camping aqui. Vocês podem trazer as barracas, né, para acampar. E tem essa vista todinha aqui, ó, deslumbrante, gente, na altura das nuvens. Yeah, it feels like that. Na, 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 na. Feels like that. Oh, it feels like that, like summer air through window cracks. Oh, it feels like that, like the summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that. E olha só, gente, aqui no jardim eles têm um pau-brasil plantado, ó, tem umas outras espécies bem curiosas também, como a barriguda, que tem essa aparência cheia de espinhos. Gente, olha que show é esse lugar à noite, fica tudo iluminado. Olha esse mirante aqui para tomar um vinho. Você vê toda a cidade lá embaixo iluminada. Muito bacana. O pessoal já tá ali, ó, acendendo a lareira. A gente vai fazer uma carninha ali na brasa pra gente, na chapa, tomar um vinho e curtir essa noite aqui
em Cerro Corá. Gente, pensa num lugar que venta à noite. É aqui em Cerro Corá, viu? É quase igual a Lapinha da Serra, em Minas Gerais. Olha a cidade toda iluminada lá embaixo. Like a love song on a worn down track. Yeah, it feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. Hoje tem janta aqui na casa da vizinha, ó. Saindo um churrasco aqui no chalé ao lado. Davi com tudo combinando, ó, ele pegou uma roupa de cada. E o nosso segundo jantar em Cerro Corá foi no Platônico, um gastrobar e restaurante que abre somente nos finais de semana. Mas como nós estávamos num grupo de 9 pessoas e haviam mais 7 pessoas de uma outra pousada que também queria vir jantar aqui, eles abriram uma exceção e resolveram abrir para nos atender. Aqui no restaurante também tem mirante para você fazer algumas fotos. E olha como é longe do nosso chalé, né? O Platônico está bem aqui. Aqui é a área de camping, né? Aqui do Platô da Nascente. E a nossa cabana é aqui, ó. Do lado. Não precisa nem pegar um táxi para vir. Aqui é a área de camping, ó. O pessoal arma as barracas aqui, né? E tem um espacinho aqui também, ó, comunitário, né? O pessoal conversar, fazer um petisco. E aqui ao lado é o chalé. Aqui no Platônico você encontra pratos típicos e comida de boteco, cervejas e drinks. E como eu comentei, ele abre apenas aos sábados das 15 às 22 horas e nos domingos das 11 às 14 e precisa fazer reserva. E é claro que eu cheguei aqui e já fiquei imaginando como seria lindo ver o nascer do sol nesse lugar. Já que ele ia praticamente amanhecer dentro do meu quarto, eu resolvi levantar para registrar esse momento que, apesar de lindo, quase me fez congelar naquela ventania maluca que faz na varanda. I'm gonna let the sun shine in today. Trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. E estava tudo lindo no maior conforto da nossa cabana, até que nós pensamos que seria uma boa ideia fazer uma trilha no sol do meio-dia para ver a nascente do rio Potengi. E olha, essa aqui ficou para nossa história das maiores furadas que já nos metemos. Trilha no solzão do meio-dia, ó, é só com essa turma animada aqui. Tem uma descidinha íngreme aqui, quero ver para subir depois. Esse meu amigo aqui me ama, ó, ele já tem 3 cirurgias no joelho, tá de meia aqui, ó, de compressão, mas tá na trilha, ó. Isso é um exemplo, minha gente, de homem que... É um exemplo de homem que não quer apanhar da mulher, que sabe que se ela inventa de fazer trilha, ele tem que vir. Não é não, amigo? Você tá adorando, não tá, parceiro? Idoso, fazer esse beneficente. Cuidado. Pelo amor de Deus, não chama não. Ela já tá lá embaixo. Porra, só ainda tem que descer mais? Ele falou 10 vezes lá, encontrou o facheiro lá de esquerda. Olha, gente, aquela ali é a nossa guia, ó, é a Renilda. Ela mora numa pousada aqui próximo, ó, e ela faz o guiamento. E ela faz o guiamento aqui na trilha, ó, ela vem buscar a gente para mostrar o caminho. O geossítio da nascente do rio Potengi está localizado na encosta da Serra de Santana. É considerado um dos principais atrativos da cidade de Cerro Corá e o rio Potengi é um dos principais afluentes do Rio Grande do Norte, percorrendo 170 quilômetros a partir do Seridó até desaguar no Oceano Atlântico, na capital, Natal.
Na área do geossítio são identificadas 4 nascentes, uma principal e 3 secundárias, acessadas por meio de pequenas trilhas. E foi uma dessas trilhas paralelas que nós fomos nos aventurar para chegar numa das nascentes. E posso dizer que não é fácil não, muito calor e muitos espinhos, precisa ir protegido para não voltar com os braços arranhados e a sola dos calçados cheia de espinhos. Let the sun shine in the day, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. E nós conseguimos sim encontrar a nascente graças à nossa guia, a cachorra Renilda, mas eu confesso que fui iludida pensando que ia tomar banho na nascente do rio Potengi. Então confira agora a expectativa versus a realidade. Dá um zoom depois. Vocês acharam água? Estamos chegando. Olha, Ah, olha lá. ela faz isso, ele falou que Ele ela falou, escava. ela vem, cava um buraco e Ela vem e cava para dizer que, ó, é aqui, chegaram na nascente do rio Potengi. uma das, né? Uma das nascentes. Chegada nos 200. Cara, alegria dela, bicho. Enilda! Nada mostrando todos os... E é claro que eu sei que eu não fui na melhor época para isso, era a época de seca na região. Lembrando que há uma trilha mais fácil que podemos chamar de trilha oficial, que é cobrada a entrada, e essa trilha que fizemos não pagamos nada, era uma trilha paralela sem guiamento humano, tinha só a Renilda para nos ajudar. Com certeza na época de chuva fica um riozinho bom. Sabe aquela ponte grandona que a gente passou aquele dia que vocês foram no aquário? É Lembra? aquele rio que começa É aqui, aquele lá filho. que começa aqui. Lembra que nós atravessamos um tempão que ela era grandona assim? Hã? Essa pequena poça d'água aqui, um rego d'água, não sei como dá para se chamar, gente. É inacreditável até de dizer, mas é daqui que nasce o rio Potengi, que é aquele que se torna, né, um rio aí imenso que corta lá Natal, lá onde tem a ponte Newton Navarro. Ele sai, né, parte aqui de Cerro Corá e deságua no mar lá em Natal. Gente do céu, tem um sol para cada um. Hoje pensa no calor. E o rio tá, a nascente aqui tá bem seca, né? Porque a gente tá em época de seca aqui ainda. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, hypar ou compartilhar o vídeo para nos ajudar a fazer ele a chegar para mais pessoas. Você também pode nos ajudar a continuar viajando se tornando membro do canal. E se quiser mais informações sobre os locais visitados, acesse o nosso site www.canalporondeandei.com.br. E depois dessa trilha, nós ainda tivemos ânimo para enfrentar o sol forte e fomos até a Serra da Rajada, que faz parte do Geoparque Seridó e tem muitos atrativos nessa região para se conhecer. E eu confesso que me surpreendi com esse lugar. Cara de Vanessa. O menino da porteira aqui, o Pedrinho, acho que são umas 5 porteiros, viu, gente, que tem que ir abrindo aqui no caminho até chegar nos conventos. The darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid E por incrível que pareça, tá pingando, a gente trouxe chuva aqui pro sertão. waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Aqui, gente, é um mirante, ó, que dá pra ver, né, uma parte ali da serra, né? E tem uma turbina aqui, ó, de energia eólica. Olha como o tempo fechou. Já fazia muitos meses que não chovia pra cá e, pelo jeito, parece que a gente trouxe uma chuvinha aqui pro sertão hoje. Já tá dando uns pingos.
A região do Seridó é considerado um geoparque mundial pela Unesco. É uma extensa área que abrange muitos municípios, como Cerro Corá, Lagoa Nova, Acari, Currais Novos, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e abriga curiosas formações rochosas, geossítios, vales vulcânicos e pinturas rupestres, minas e até canyons. Nós não conseguimos visitar tudo isso, pois escolhemos a cidade de Cerro Corá para nos hospedar e fizemos o que estava mais próximo daqui para se conhecer: o geossítio da nascente do Rio Potengi e o geossítio da Serra Rajada, onde se encontram os conventos. Mas você também pode aproveitar para conhecer por aqui a Trilha do Escorrego, o sítio arqueológico, o geossítio Serra Verde e o Vale Vulcânico. São belezas que contrastam com a dureza da paisagem. E foi só a gente chegar aqui no Conventos que começou a chover. Eu não posso nem dizer que é muito azar, porque eu acho que trazer chuva pra cá é muita sorte, né? Pra esse povo aqui que já tá há muito tempo sem chover, mas ó, estamos aqui, ó, aguardando a chuva parar pra gente poder subir o drone. E se eu te falar que embaixo dessas incríveis formações rochosas já funcionou um bar e um salão de festas, onde eram realizados bailes aqui em pleno sertão do Seridó. Hoje ele é um patrimônio natural tombado pelo IPHAN, com grandes salões e cavernas formadas pelas rochas, onde é possível visitar o local, fazer trilhas e até mesmo acampar. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sunshine in the day. E agora, após uma semana de praia, né, aqui pelo Rio Grande do Norte, nós vamos mostrar para vocês algumas regiões serranas, porque o Rio Grande do Norte, sim, tem muita região bonita de serra, dá para passar um friozinho e dá até para ver chuva no sertão. Olha só, a gente trouxe chuva aqui para Cerro Corá e tem vários locais gratuitos abertos para visitação, né? Um deles é esse que nós estamos, que se chama Conventos, mas a cidade tem vários locais. O Conventos fica aqui num local chamado Serra da Rajada, que é muito bonito, e a gente está aguardando aqui o tempo melhorar para a gente poder subir o drone e mostrar um pouquinho mais para vocês. Mas aqui no vídeo vai ter muitas dicas ainda de outras serras pelas quais a gente vai passar. Vamos passar também por Patu, por Martins, então fica aqui com a gente que agora você vai conhecer um pouquinho do Rio Grande do Norte que talvez você nunca tenha ouvido falar e que também merece a sua visita. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me, and let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night, time is running out of sight. A lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me,
place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Pessoal, a gente vai fazer hoje o tour guiado aqui com o Schumacher, né? Olha que nome chique, gente. E vamos dar o início, né, ao passeio aqui, então, no complexo da Conventos, né, que fica aqui na Serra da Rajada. E só corrigindo uma informação, né, no início do vídeo eu falei que era uma atração turística, que era a entrada gratuita, tá? Na verdade não é, mas é um valor, assim, muito simbólico mesmo, né, para preservação aqui do local. É R$5 a entrada e crianças até 10 anos não pagam, né, Schumacher? E ele tava me explicando aqui que eles também servem aqui no local café da manhã, almoço, jantar, né? Explica pro pessoal um pouquinho quais são os pratos. Olha, tem pratos muito interessantes. Bom, os pratos vão da típica culinária nordestina, desde a buchada de bode, a tripa com cuscuz, entre outros. Os pratos raiz, pratos hein, ó. Raiz. Pra conhecer da cultura mesmo. A frutos do mar. O frutos do mar a gente conta com a lagosta, A raia desfiada, ele me falou, olha que interessante. E caranguejo, camarão, entre outros, certo? E aí, nesses casos, a gente precisa avisar com um pouquinho de antecedência aí para eles se organizarem, né? Para poder preparar. É bom pelo menos uns 2 dias, né? Avisar antes. Isso. E pessoal que tem intolerância a glúten, a lactose, é só falar com a gente que a gente faz o cardápio olha aí, flexível. E se vierem aqui, ó, visitar, fazer o passeio, fala aí pro Schumacher que vocês viram aqui no vídeo da Fernanda do canal Por Onde Andei, para saber que vocês chegaram aqui através da gente, né? Porque é um lugar realmente muito diferente, muito interessante de se conhecer. Com certeza vocês serão muito bem-vindos e é um passeio assim muito interessante, realmente diferente de tudo que eu já vi, então vale a pena ser feito. Olá, sejam bem-vindos aos Conventos, Parque de Pedras. Oferecemos chalés e lá dentro campismo. Mais à frente vocês irão ver área de campismo, onde funcionava o bar de antigamente, o salão de festas e o canto dos barões. Formações rupestres aí tem. Bom, pessoal, os conventos, porque a origem do nome conventos, alguém sabe por quê? Moravam freiras aqui? Não, mas tem a ver um pouco com a sua lógica. Moravam-se 2 senhoras aqui dentro, certo? Senhora naquele tempo no qual não tinha convívio em relação com homens, era chamada de freiras. Que logo depois que veio a ser do meu bisavô, ele veio a ser uma casa de festa, com o canto de bar, salão, entre outras variedades que vocês irão ver mais à frente. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Olha aqui, gente, é realmente parece um salão mesmo, né? Uma cobertura de pedra aqui, ó. É impressionante aqui, pessoalmente, o tamanho delas e as formas, né, esculpidas aqui, é muito bonito. I left the hall light on in case you come back home. A pergunta mais frequente das mulheres é em relação a cobras aqui dentro. Não. Ele fez tudo. É raro se ver uma. Não se tem cobras aqui dentro devido ao seu predador natural, o tejo, teiô e juaçu. Vocês viram lá fora um pé de peão? Quando a cobra é muito venenosa que pega no tejo, ele corre até o peão, come a ceifa ou leite que sai do peão e volta a brigar com a cobra, por causa que dali já anula o efeito do veneno da cobra. Inteligente. Porque aqui não tem pinturas rupestres. Primeiro, aqui é um lugar úmido. Isso acaba
fazendo com que nasça esses lodozinhos. Assim acabando com a pintura rupestre, ok? Por ser úmido não deixa... E estamos em um canto com pedras sedimentares. O que são pedras sedimentares? Pedras que com o tempo vai se desgastando, se deteriorando. O que ainda deixou um vestígio para um cachorrinho ali, ó. O que eu creio que seja um cachorro. Se alguém tivesse na Bem terra fraquinha, aqui, né? ficaria Tá uma- dando... Que isso? 4 patas ali, cabeça para ali e um rabinho para cá. Ó. Não vi nada. As patinhas aqui, ó. A cabeça. É. Caraca, pode crer. É demorar pra visualizar isso. Eu também ia. Pedra do pecado da traição. A pedra do pecado da traição, se você passar com o corpo reto, sem encostar as costas nem o peito na pedra, é livre de pecado de traição. Não vale dobrar o joelho. Passar assim. Tem que passar com o corpo totalmente reto. Ou seja, Paraguai. todo mundo que cometeu o pecado da gula já não passa por ali, né, gente? É só os magrinhos que não tem pecado. Vai lá, eu quero ver você passar. Não passa, meu filho, fica entalado aí. Grava você passando. Ó, já querem gravo, já eu fazer a gravo, humilhação. vai. Ó, aí eu vou passar aqui sem pecado, vocês vão morder a língua, hein? Eita, ainda passou com vão, Já hein? perdeu. Ralou tudo. Quase uma santa. Vai lá, o palhaço. Vai lá, palhaço. Ai, não Ah, ih, já vai. Entalei. Ó, a Ivanise é uma santa, aquela que vive com o Pedro, aguenta. A Aline tem vaga no céu também. Ei, dobrou os Isabela, então. Ah, tudo uns santos aqui, moço. Só o Pedro que... retinho, meu Não filho. passou aí. Não, meu marido eu acho que não passava. Ele vai pro céu só porque ele é casado comigo, mas se for depender da pedra... Então vocês irão ver o canto onde era o bar, o salão de festas, o canto dos tocadores e o canto dos barões. Isso aqui, então, foi construído para ser um salão de... Construído não, né? Foi adaptado para ser um salão de festas para atender os barões daquela época. Barões de café? Barões de modo geral. De modo geral. Leite, né? Sim, barões de café também tinham, que vinham com a família Pereira. Muitas vezes para fazer negócios lá, ali dentro, certo? Já eu mostrarei. Família Pereira do Casarão. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? E aqui era o bar de antigamente, certo? I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without. Olha, gente, que lugar maluco. Ele tava falando que faziam festas aqui que iam das 5 da noite até as 5 da manhã, que era um salão de festas. Olha só que coisa mais diferente, né? Um lugar como esse eu nunca tinha ouvido falar. Ali tem uma santinha, ó. Pessoal, aqui estamos em um local com formações rupestres, ok? Então, cada formação é vista de um ponto e um ângulo diferente, ok? Para cá, o que é que vocês veem? O que é que se parece? Peixe. Uma folha. Uma coxinha virada. A outra só pensa em comida. Putz, parece uma coxinha. Me parece mesmo, é. Eu vi uma gota d'água. É, uma gota também. É. A gota teria que estar na outra posição. Acertou. Ganha uma coxinha? Ai, ai. Pedra Não da paga o... coxinha, Vai, por causa da vai. formação dela. Ok? Pra cá, Agora o ritual. que é que vocês veem aqui? Ah, deixa eu vir pra cá. Parece um punho, assim, ó, com a mão fechada, ó. Arruma de dedo. Esse quer dizer que... Eu tenho um copo. Pedra da abóbora ou girimum. Ah, essa. Girimum, acho mais autêntico. É pedra do girimum. E agora, A pedra da bunda, né? Pode não, velho.
Pedra do Eita, que ele acertou de primeiro. Pode não, velho. Pedro só pensa naquilo. Acertou de bater o olho ali e já falou. Pedra do bumbum. Aqui é uma área, era a área onde ficavam os barões, certo? No tempo dos barões, meu bisavô contava para meu avô que quando vinha os barões de Cerro Corá era bom, por causa que eles ficavam aqui ou aqui, servia de mesa ou cadeira e vice-versa. Já quando eram os de currais, eles preferiam a mesa. A mesa era na nossa outra sede, aí embaixo. Sede essa que é 1 hora de viagem. Uau. A pé. A subida é assim. Era contratado 8 peão, porque quando 4 cansassem na metade do caminho, os outros 4 levavam. Sim. A mesa era uma mesa dessa largura aqui, mais ou menos de 3 metros. E era uma mesa boa, pesada. Aqui era fechado de pedra, aqui fechado de pedra, aqui 9 cintas de arame, aqui de pedra, aqui de folha de coco trançada, para que o pessoal que estivesse do outro lado não viesse para cá, por causa naquele tempo era monarquia de dinheiro, né? Então eles não queriam se misturar com quem tivesse menos condição monetária. Hoje em dia não é diferente. No salão de festas, mulher não pagava-se para entrar. Mas Ficava não podia assim, ser um cobrador feio. ali. Oi? Mas não podia ser feio. Não, a mulher podia ser feia, podia ser bonita, mas não pagava para entrar. Porém, sempre tem um porém, ela tinha por obrigação dançar. Naquele tempo, como eu disse, a festa começava de 5 horas, os peões largavam de 5h30, então eles não iam nem em casa para tomar banho. Imagina aí. Era uma entrada difícil. Era um preço difícil pra se pagar, né? Daí tinha que dançar com os homens tudo Tinha que dançar cheiroso. com os homens tudo cheiroso. Começava assim na sexta, aí muitas das vezes eu pegava sexta, meu bisavô aliás, pegava sexta, sábado e domingo, de 5 horas da tarde até 5 horas da manhã. E o nosso guia nos deu uma longa explicação de como funcionavam as festas aqui e contou algumas curiosidades também. Por exemplo, que era jogado pó de pimenta na terra quando queriam acabar com o baile, porque a poeira subia e fazia todo mundo tossir e espirrar, e assim fazia todo mundo ir embora. E quem diria, está chovendo de novo. Olha só, nós vamos ficar aqui dentro dessa formação rochosa, aqui dessa gruta, esperando a chuvinha passar um pouco agora para poder a gente sair, né, aqui de dentro do Parque da Serra Talhada. Eu não sei para onde que eu tenho que ir, como que eu vou? Vamos se abrigar da chuva aqui, galera. Corre. Olha a chuva! Quem não tiver pecado, não passa. Passou porque tem pecado. Ah, eu tô engalhado. Olha essa pedra aqui. Eu ia falar desculpa uma pedra, porque eu chutei a pedra quase sem querer. E aqui é a área de camping, ó, galera. Agora, como choveu, tá um pouquinho molhado, né? Mas olha, um espaço bem plano aqui. Tem essas formações, ó, que dá pra também colocar a barraca embaixo, né? Bem na entrada aqui, ó, do complexo. É o cartão postal, certo? Daqui, fotos tiradas desse ângulo aqui é melhor. Mirante. E ali fica a Pedra do Pezinho, naquela capelazinha ali. O senhorzinho que morava-se ali, isso há em torno de uns 90 anos atrás a 100 anos atrás, viu um clarão descendo. Por curiosidade, ele foi lá para ver o que era. Quando ia chegando perto, ele disse que viu subindo ligeiro. Esse senhor tinha uma doença. Quando olhou para o chão,
viu a pedra vermelha, como se estivesse derretida, com uma formação de um pé de criança. E ele acredita ter visto um anjo. Um anjo, isso. Um anjo. E tem essa formação, gente, do E pezinho até observação, hoje. Quando foi no outro dia, disse que ele amanheceu curado. Olha, e o Schumacher estava me contando que já vieram até pesquisadores aqui, né, Já atrás vieram dessa lenda para verificar se essa pedra Se a pedra foi talhada. foi talhada propositalmente, né? Mas aí hoje tem a capelinha ali. É tanto que quando eles terminaram a pesquisa, ficaram de entre boca aberta, por causa que não estava talhado. Olha, que interessante, gente. Ali, ó, do lado aqui da onde tem a pedra do pezinho, é um mirante ali que eles chamam de pedra 360. E só então, depois de todos esses passeios, nós fomos procurar almoço no meio da tarde e só encontramos uma padaria aberta. E como o tempo foi curto, não deu para filmar melhor o centro da cidade para vocês, mas vamos dar uma volta de carro mesmo para vocês conhecerem um pouco do centro de Cerro Corá. Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Cerro Corá tem pouco mais de 11 mil habitantes e é muito famosa e procurada também pelos seus festivais de inverno. Sobre a sua história, Adriana de Holanda Vasconcelos foi a primeira proprietária de terras por aqui e em 1764 doou parte da serra que ficava nas suas terras para a igreja em honra a Nossa Senhora de Santana, e assim a serra foi batizada de Serra de Santana, que é considerada a padroeira da região do Seridó. Dark feels heavier without you and every chord I strike cries your name. Não deixem de vir nessa panificadora Cerro Coraense, uma das melhores que eu já entrei na minha vida, que eu já comi tudo perfeito, gostoso e com ótimo preço. E essa loja também, ó, fica quase em frente à panificadora. A gente quer deixar a nossa indicação e o nosso agradecimento, que o nosso amigo tava com um probleminha aqui para carregar o celular e eles consertaram, não cobraram nada, fizeram essa gentileza pra gente. Então, ó, fica aqui a indicação também. E assim nos despedimos de Cerro Corá para conhecer outro lugar incrível no interior do Rio Grande do Norte, a cidade de Patu, terra de jesuíno brilhante e de paisagens surpreendentes, como as piscinas naturais no alto da serra, o famoso Santuário do Lima e noites bem animadas que ficaram na nossa memória. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Até o próximo vídeo e a próxima viagem!